As 12 tribos de Israel, elas ainda existem? Quais são as 12? São 12 ou são 13? E qual a origem de cada uma delas? Como começou? Por que às vezes a tribo de Levi é contada, às vezes não é contada? Isso e muitos outros segredos a gente vai estudar agora. Então vamos contar um pouquinho de história bem breve. A gente sabe que houveram 3 patriarcas. Abraão casou com Sará e teve com ela o filho Isaac. Isaac casa com Rebeca, Rivka em hebraico. Eles têm 2 filhos, Yaakov e Esaú. Esaú sai completamente do caminho, tá? Você também pode ver aqui no canal mais sobre Esaú. E Isaac, ele sabe que a continuação agora vai vir de Jacó. Jacó, ele faz algo diferente, né? Ele casa com Leá. Ele queria casar antes com a Raquel em hebraico, mas aí teve toda aquela história do seu sogro Labão que enganou ele. Então ele casa com Leá, ele casa com a Raquel e cada uma delas traz uma serva que na verdade também vai se tornar uma das concubinas de Jacó. Essas concubinas são a Zilpá e a Bilhá. O relato bíblico conta pra gente agora que Jacó começa a ter filhos. A mulher que mais tem filhos com Jacó é Leá, que ela vai ter 6 filhos homens e, na verdade, também uma filha mulher. Isso que a Bíblia conta pra gente. Quem são esses filhos de Leá? Então aqui começa a história das 12 tribos. Então vamos lá. O primeiro é Reuven, Rubens em português, Shimon, Simeão em português. A gente tem depois Levi, Yehudá, Judá. Depois disso nós temos Issachar e Zebulun. Muita gente em português fala Zebulun. Esses são os filhos de Leá com Jacó. 6 filhos e, na verdade, teve uma filha, uma história fascinante que aparece, né? Que nasce Diná. Tá? Essa é a 7ª, mas as tribos são formadas pelos filhos homens de Jacó. Não quer dizer que Diná não faz parte do povo de Israel, ela faz, mas ela não é parte de não é uma tribo por si só. Muito bem. Nós sabemos que Raquel, ela tem 2 filhos, são aqueles que nascem depois, tá? Em ordem cronológica são os últimos, mas a gente sabe que ela teve Yosef, José e Benjamim, Beniamim. São os 2 filhos de Raquel. Cada uma das concubinas também teve 2 filhos. Zilpá, ela é a mãe de Gad e de Asher, e Bilhá é a mãe de Dan e de Naftali. Contamos aqui 6, depois cada uma das outras 3 teve 2 filhos, então mais 6, 12 tribos, fechou certinho, tá? Só que acontece algo interessante. Deus fala para Jacó quando ele não tem mais filhos e quando ele volta a reencontrar o seu filho Yosef, que estava no Egito, que ele pensou que ele tinha morrido, ele encontra ele. Deus fala: Jacó, saiba que de você ainda sairão tribos, mas ele não tem mais filhos. Então, como é que sairão tribos se ele não terá mais filhos? Ele entende que os filhos de Yosef, de José, eles também se tornarão tribos. Nós sabemos que José teve no Egito 2 filhos, Menaxé e Efraim. Então eles também vão entrar, na verdade, na conta das tribos, ou seja, a tribo de José, ela na verdade é dividida em 2 tribos. Mas aí a gente está com um problema. São 12 ou 13. É interessante, de acordo com a Bíblia, a gente vê o número 12, são as 12 tribos. Então, como é que a gente vai entender isso? Eu já vou explicar isso para você, mas antes, vamos tentar entender uma coisa? Na verdade, cada um desses filhos que nasce para Jacó, ele sabe que ele vai ser
parte do povo de Israel. Parte desse povo que vai ter a missão divina de difundir a palavra do Criador, de ensinar a bondade e assim por diante. Então cada um vai receber um nome muito especial. Agora eu vou te mostrar cada tribo, o nome dela, o significado do nome. Você sabe que, na verdade, no peitoral do sumo sacerdote existiam 12 pedras, cada uma representava uma das tribos. Então eu vou te falar, cada tribo, qual a pedra que correspondia a essa tribo, tá? E qual o símbolo, porque no deserto você lê na Bíblia que cada um tinha uma bandeira. Então qual a cor da bandeira, qual o significado que tinha por trás. Então vamos lá. Primeira tribo é a tribo de Rubens, Reuven. A palavra Reuven em hebraico, na verdade, são duas palavras. Reu, ben, vejam meu filho. Leá tá muito feliz. Veja, o meu filho nasceu primogênito de Jacó comigo. Que mérito que eu tenho. Então esse é o significado do nome dele. Nós sabemos que a pedra correspondente a Reuben no peitoral do sumo sacerdote era uma pedra que se chamava Odem, que é algo que é vermelho. Adom em hebraico é vermelho, era uma pedra preciosa vermelha. Por isso também a bandeira da tribo de Reuven, o primogênito de todos os filhos de Jacó, era uma bandeira vermelha. O símbolo da tribo de Reuven eram dudaim. O que são esses dudaim? São aquelas flores que Reuven tinha trazido para sua mãe Leá, e aí veio a sua tia Raquel pedindo, por favor, me dá essas flores, elas vão me fazer bem. Então, como esse símbolo de que ele foi trazer para a mãe e acabou dando para a tia dele, Raquel, essas flores que alguns dizem que era jasmim, tá? Então, o símbolo dessa tribo passa a ser o jasmim dudaim em hebraico. A segunda tribo é a tribo de Shimon. Mais uma vez a gente tem aqui um significado muito bonito da palavra. Shimon significa, quando Leá teve esse filho, ela fala, Deus escutou a minha prece, porque a palavra Shimon vem da palavra Shema, escute. Deus escutou as minhas preces. A pedra de Shimon, da tribo de Simeão, era uma pedra chamada de Pitdá, que ela tinha uma cor verde. Por isso, então, a gente vai ver que a bandeira de Simeão era uma bandeira verde. E qual o símbolo dessa tribo? O símbolo deles é a cidade de Shem, que hoje em dia as pessoas chamam de Nablus em português. Por que isso? Porque se você se lembra do episódio bíblico quando Diná ela foi estuprada pelo príncipe de Shem, Shimon e Levi foram lá e fizeram a vingança. Acaba que o símbolo dessa tribo de Shimon passa a ser a cidade de Shem de Nablus. Terceira tribo é a tribo de Levi. Por que eles ganham esse nome? Porque Leá fala, agora eu já tenho meu terceiro filho. E ela fala assim, agora o meu marido será obrigado a me acompanhar. A palavra acompanhar em hebraico bíblico, é apam ilaveini. Ilaveini Levi. Ele vai me acompanhar. Por que ele vai me acompanhar? Porque é o terceiro filho. Um eu consigo de um lado, o outro eu consigo do outro lado. E o terceiro, o meu marido tem que estar comigo. Então ela ganha o nome de Levi. A pedra de Levi era a pedra que se chamava Bareket. E é interessante porque é uma pedra com 3 cores. Ela é uma pedra que tem branco, preto e vermelho. Então essas vão ser as cores da tribo de Levi. E, na verdade, Levi, nós sabemos que ele vai receber a missão, né? A tribo que vão sair os levitas, a tribo que vão sair os sacerdotes. Então o símbolo vai ser exatamente o peitoral com as pedras, porque o sumo sacerdote vem dessa tribo.
Muito bem. É interessante, né? Então a gente sabe também que a tribo de Levi vai ser responsável pelos trabalhos no grande templo, no tabernáculo e assim por diante. Muito bem. Quarta tribo é a tribo de Yehudá. Por que eles ganham esse nome? Porque Leá fala, uau, eu agora estou tendo o meu quarto filho, eu quero agradecer a Deus. Ela fala, apam, essa vez eu vou rodê agradecer, Yehudá. Veja como é importante aprender o hebraico bíblico, tá? Então, eu estou agradecendo a Deus. Mas por que ela está agradecendo a Deus? Muito simples. Ela sabe que Jacó tem 4 esposas, né? 2 esposas, 2 concubinas. Faça a conta. Elas já sabiam por profecia que são 12 tribos. 12 dividido por 4 dá 3. Mas ela agora chegou no 4º filho dela. Então ela fala, uau, eu tenho que agradecer a Deus porque agora eu recebi mais do que o esperado. É interessante que a tribo de Judá, que é a tribo que vai sair o rei Davi e os reis de Israel, eles são representados pela pedra de Nofer. Esse é o nome bíblico da pedra. E a cor dessa pedra é uma cor azulada que lembra os céus, ou seja, um azul bem claro, bem específico que lembra os céus. E o símbolo de Judá é o leão. Por que é o leão? Porque na bênção que eles recebem, essa tribo recebe que você vai ser forte, poderoso como um leão. Então acaba que essa vai ser o símbolo. A gente sabe também que o leão é o rei dos animais e dessa tribo estão saindo os reis de Israel, como o rei Davi. Aqui em Jerusalém, o símbolo da cidade de Jerusalém, hoje em dia, é um leão, porque parte da cidade de Jerusalém é exatamente o que eles herdaram como sua parte na terra de Israel. Uma parte ficou com Judá, outra parte fica com a tribo de Benjamim. Você sabia disso? Muito bem, vamos agora para a 5ª tribo, tribo de Issachar. O que é Issachar em hebraico? De novo, para quem já sabe o hebraico bíblico, a gente sabe que são 2 palavras, Yesh Sachar, a recompensa. Que recompensa? Quando nasceu o 5º filho de Leá, com o episódio que eu contei anteriormente, quando veio Reuven dar aqueles dudaim, aqueles jasmins para sua mãe, ele dá para Raquel, está escrito na Bíblia que naquela noite Leá se deitou com Jacó e teve o filho Issachar. Ou seja, Issachar ela fala pela recompensa, e Issachar tem recompensa, pela recompensa que eu dei o presente do meu filho para minha irmã, Deus me faz ter um filho. Muito interessante. Então a gente está vendo que cada nome tem um significado. A pedra dele se chama sapir. Sapir aqui fica fácil até de falar em português, que é a safira. Aqui ela também é um tom de azul, então a gente sabe, realmente até na tribo de Judá aqui, a bandeira dele vai ser esse tipo de azul um pouquinho mais claro, aqui é um azul um pouquinho mais forte. E é interessante que o símbolo de Issachar, o que vai ser? Vai ser o sol, a lua e um burro. Por que isso? Mais uma vez tem a ver com as bênçãos que essa tribo recebeu. A tribo de Issachar recebeu que vocês vão ter a sabedoria dos tempos. O que significa isso? Existem muitas leis bíblicas que dependem exatamente de quando elas vão acontecer, quando vai ser o novilúnio. São cálculos muito complicados. E essa tribo foi abençoada com uma tribo que vai entender o lado astronômico como ninguém. Por isso saem grandes juízes. Então a gente está vendo o sol e a lua por um lado como símbolo. O outro símbolo é o burro da carga, porque eles eram tão sábios de Torá, tão sábios da Bíblia, que é como que eles estão carregando a carga
do conhecimento, não é uma carga física, é uma carga espiritual. Então, na verdade, a ideia desse burro não é um burro material, algo negativo, muito pelo contrário. E, finalmente, o sexto filho de Leá era Zevulun. Por que ele recebe esse nome? Ela fala: dessa vez Deus está me dando uma grande parte. Zevadani, Zevulun, Zevadani, Deus uma grande parte. Ou seja, Deus está me dando um grande presente. Porque é o sexto filho. Uau, de 12 tribos, metade veio do meu ventre. Essa é a minha parte, como Deus é bom para mim. Tá? Então, mais uma vez, um agradecimento, porque ela é a mãe da metade do povo de Israel. A pedra de Zebulun é o diamante Yahalom em hebraico. Então, a cor da sua bandeira vai ser uma cor branca e o símbolo é interessante. É um barco, porque uma das bênçãos que eles recebem é que eles vão ser homens de negócios, mas internacionais. Eles vão sair de barco para vender as suas mercadorias e vão voltar. Então, nada mais lógico que esse seja o símbolo dessa tribo, ou seja, uma prosperidade econômica que tem a ver já com comércio internacional. Interessante, ou seja, a Bíblia já fala sobre isso para a gente. Agora a gente tem a próxima tribo que a gente vai falar, a tribo de Dan. A tribo de Dan vem de uma das concubinas, né, das matriarcas, e é quando quem dá o nome é Raquel. E ela fala: Deus está me julgando e finalmente me deu um filho, não através do meu ventre, mas sim através do ventre da concubina que eu dei para o meu marido. Por isso veio o nome Dan. Dan significa em hebraico justiça. Então aqui uma justiça. Deus me julgou e fez uma justiça comigo, deu ter de alguma forma relação com esse filho. O nome da pedra de Dan se chama Leshem e é uma cor parecida com o azul que a gente viu anteriormente do sapir, mas é um tom diferente, então a cor da bandeira vai ser esse tom também um pouquinho diferente. Por um lado, Dan ele tem o símbolo de uma serpente, de uma cobra, porque ele é abençoado exatamente, que ele vai ser como uma cobra, que ele consegue lutar, ele consegue ter a força de uma cobra, que ela sabe atacar de uma forma muito especial. Dan é reconhecido como uma tribo realmente de guerreiros que eles eram muito habilidosos. Há também um símbolo de uma balança, como de julgamento, né? Muitas vezes, em muitos lugares do mundo, o sistema de justiça ele é representado por uma espécie de balança. Então, como a gente falou que o nome dele é justiça, então daqui vem um dos símbolos. Então, muitas vezes a gente vê até que símbolos modernos, na verdade, a origem é bíblica. Muito bem. Depois disso, a gente vê Gad. Gad, o que significa em hebraico? Significa sorte. Porque quando ele nasceu, o que a mãe falou? Bagad, veio sorte, veio uma bênção para mim. Então esse é o nome dessa tribo. Finalmente nasceu aqui mais um dos filhos também que veio de uma das concubinas. O nome da sua pedra se chama Shevô e ela tem a cor cinza. Então assim, mais uma vez, agora você está entendendo, as bandeiras têm uma cor, cada uma delas tinha uma cor baseada na pedra do peitoral que ele representava. O símbolo de Gad é um acampamento de exército, porque também aqui eles recebem essa bênção especial ligado a essa missão que eles vão ter também, até mesmo na conquista da terra de Israel, porque eles pedem para ficar do outro lado, mas eles se comprometem a entrar e a batalhar e a lutar junto com todo o povo de Israel para entrar na terra de Israel e poder povoar a terra. A próxima tribo é a tribo de Naftali. Qual o significado desse nome? Mais uma vez, é Raquel agradecendo a Deus, falando: Deus, eu insisti, ofereci preces e você me atendeu para eu ter filhos
como a minha irmã. Não são filhos dela, é através da concubina, mas esse é um nome, ou seja, ela está profundamente agradecida que ela insistiu, pediu para Deus e ganhou então esse filho. O nome da pedra se chama Ahlamá e ela tem um tom de vermelho claro, então assim vai ser a sua bandeira. O seu sinal, o seu símbolo é um cervo. Por que esse tipo de cervo é o sinal de Naftali? Mais uma vez, é a bênção que ele recebeu. Está escrito especificamente que Naftali, ele corria muito, muito rápido, ele teve missões exatamente por essa capacidade dele de correr tão rápido na vida dele. Então foi uma habilidade, um dom que ele ganhou, passou, tá, para a sua tribo, então passa a ser o sinal da tribo que eles recebem. A tribo de Asher recebe esse nome, veja coisa interessante, a palavra Asher em hebraico vem do radical Osher, que significa nada menos do que felicidade, ou seja, eu estou muito feliz que me chegou esse filho. Essa é a ideia, que coisa maravilhosa, né? Uma forma, mais uma vez, de agradecer a Deus de tanta felicidade chegou esse filho. Agora é Leá agradecendo através do filho que veio com a concubina dela, tá? E o nome da pedra de Asher é Tarshish e ele tem uma cor finalmente bem diferente, que é uma cor amarela, então assim vai ser a sua bandeira. Agora, qual o símbolo dessa tribo? É uma oliveira. Por quê? Porque a bênção que recebe Asher é que a terra que eles vão ter em Israel vai ser uma terra que vai emanar muito, 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 muito azeite. O azeite que é tão precioso, que é tão saboroso, que é tão importante para a cozinha e para outras coisas. Então esse vai ser o sinal, porque a terra deles vai ser uma terra muito propícia para o crescimento de oliveiras e assim eles vão produzir muito azeite. Muito bem, chegamos à tribo de José. Agora chegamos realmente ao filho de Raquel pelo ventre dela mesmo. Por que ele recebe esse nome? A palavra Yosef em hebraico significa adicional. Ela tem esse filho, mas ela já está pedindo: Deus, dê a mim, por favor, mais um filho adicional. E ela fala exatamente, Yosef li ben acher, acrescenta, adiciona para mim, por favor, mais um filho. Por que ela pede mais um e não mais 5? É o que eu te falei anteriormente. Elas sabiam que vão ser 12 tribos. Já nasceram 10. Agora nasceu o 11º. Então ela sabe que tem mais um. Ela pede, por favor, que seja meu. Então o nome José, na verdade, Yosef, significa isso, um acréscimo. Qual a pedra da tribo de Yosef? Que é a pedra Shoham, que tem uma coloração negra. É uma pedra preta, então assim vai ser a bandeira de Yosef. Agora, como nós falamos, em relação às bandeiras, aqui a gente vai ver uma coisa diferente. Nós vamos ter 2 tribos em relação à bandeira. Na verdade, a bandeira e aos símbolos. Aqui a gente vai ver a divisão de José entre Menaché e Efraim. Menaché, vamos falar rapidamente também o significado, é que Deus, na verdade, foi muito bom com José. Então José, o que ele está falando? Que mesmo que eu estava numa terra muito difícil, Deus não se esqueceu de mim. Então esse vem o nome de Menaché. Por outro lado, eles têm o outro filho chamado de Efraim, que é Deus fez eu me multiplicar, eu crescer na terra do Egito, ou seja, eu estou numa terra estranha, eu não sou daqui e mesmo assim Deus me fez prosperar nessa terra. Então aqui são os 2 nomes dos filhos de José que passam também a ter um status de tribo. No peitoral vai aparecer somente Yosef. Porém,
quando a gente fala de 12 tribos, eu já vou explicar isso daqui a pouco, quando a gente usa cada uma dessas divisões. Então a gente vai ter, por exemplo, nas bandeiras, a gente vai ter a bandeira de Menaché e a gente vai ter a bandeira de Efraim, tá? A bandeira vão ser bandeiras parecidas, com esse tom de negro, com alguma diferença que não é exatamente claro pra gente. Efraim vai ter o símbolo de um touro, porque ele é abençoado, que você é o meu primogênito forte como um touro, assim José fala para ele. E Menaché, ele tem o símbolo de um animal bíblico que não existe hoje em dia exatamente, tem gente que tem alguma discussão sobre isso. Na Bíblia ele se chama Reem, é um animal que ele tem chifres extremamente belos, e essa é a bênção que ele recebe. Então, tem uma beleza especial nesse nome, então por isso são os símbolos dessa tribo. E finalmente, nós chegamos ao nome Biniamim, a tribo de Biniamim. Por que ele recebe esse nome? Agora veja bem, quando nasce Biniamim, a mãe dele, Raquel, morre. Então ela chama ele não de Biniamim, ela chama ele de Ben-Oni. O filho, talvez, da minha força, ou seja, acabou minha força, eu estou indo embora. Ou seja, mas como ficou um nome negativo, a Bíblia conta pra gente que as pessoas que estavam em volta, não podemos chamar ele assim. Então o nome fica parecido, sai de Ben-Oni para Biniamim, que é o meu filho direito, meu filho do lado direito, ou seja, algo completamente pelo contrário, algo muito positivo, algo muito forte. A pedra de Biniamim se chama Yashfé e é uma pedra completamente diferente de todas. Por quê? Porque dentro dessa pedra tinha misturado todas as cores que a gente falou até agora. Então a gente vai ver que a bandeira deles é a mais original de todas, com todas essas cores especiais, e o símbolo da tribo de Benjamim é uma raposa, porque essa é a bênção que eles recebem. Vocês vão ser como uma raposa que consegue caçar e assim ter o seu sustento. Muito bem. Nós agora explicamos as 12 tribos, o significado dos nomes, a pedra e os símbolos de cada uma, fantástico. Agora deixa eu explicar para você realmente essa divisão. Quando a gente fala do peitoral, a gente conta José como uma tribo, então a tribo de Levi aparece e temos 12 tribos. Porém, nós vemos que algumas vezes a tribo de Levi desaparece. Então calma, então ficou 11. Mas aí é que nós contamos a tribo de José como 2, como Menaché e Efraim. Quando isso aparece, eu vou te explicar a regra para ficar claro. Um dos lugares é quando eles estão andando no deserto. O povo de Israel andando no deserto, havia no meio o tabernáculo. Em volta do tabernáculo estava a tribo de Levi. Então, na verdade, eles não estão na formação do povo todo, eles estão em volta do tabernáculo porque lá eles trabalhavam e assim protegiam também o tabernáculo. Já as outras tribos estão divididos, 12 tribos, em 4 lados diferentes, norte, sul, leste e oeste. Então aqui vai entrar Menaché e Efraim, e Levi não. Outro lugar que você vai ver isso é na divisão da terra de Israel. Quando a terra de Israel foi dividida, Levi não aparece, Levi não tem parte na terra. Nós temos um vídeo aqui sobre os levitas, que você pode ver e aprender. Os levitas ganharam somente as cidades de refúgio, mas não uma parte realmente fixa na terra de Israel, um território inteiro junto que era deles. Então a gente vai ter a divisão de Menaché e de Efraim. Apesar de que, quando você vê essa divisão de terras, tá? Você pode ver num mapa a divisão que parte cada tribo recebeu, mas não se esqueça que a tribo de Reuven, a tribo de Gad,
pediram para receber sua parte da herança da terra fora de Israel, do outro lado do Jordão. E metade da tribo de Menaxé, por ideia de Moshe, também acabou recebendo lá. Então a divisão da terra acaba sendo um pouquinho diferente, mas ainda assim a tribo de Levi não aparece. A pergunta que eu tenho agora é: que tribo cada pessoa é? Como é que a gente tem como identificar? Se você lembra, agora a gente tem que avançar muito na Bíblia. A gente sabe que depois do reinado do rei Salomão, o povo de Israel se dividiu em dois reinados. O reinado de Judá, que lá tinham as tribos de Judá, de Beniamim e de Levi. E as outras tribos passaram a ser parte do reinado de Israel. Ou seja, tem o reinado de Judá e de Israel. Essas tribos aqui, elas foram destruídas já no primeiro exílio da Babilônia. Então elas foram dispersadas pelo mundo. Então hoje em dia, existem as tribos de Judá, de Beniamim e de Levi. As pessoas que são da tribo de Levi são até hoje os atuais levitas ou coanim, sacerdotes. E é interessante que até hoje nas rezas nas sinagogas, nas cerimônias de leitura da Torá, então existe essa divisão entre o cohen, o sacerdote, o levita e a pessoa que não é Levi. Então, de que tribo ele é? Ou da tribo de Judá, ou da tribo de Beniamim. Nós não sabemos, mas na verdade não faz tanta diferença. É interessante que agora você entende também por que o nome judeu. Ele vem, na verdade, dessa divisão, então, do reinado de Judá, que em hebraico é Yehudá e Yehudi. A pessoa que veio de Judá se chama em hebraico Yehudi. Mas na prática ele pode ser da tribo de Judá ou da tribo de Beniamim. A primeira vez que aparece realmente essa expressão Yehudi é no livro de Esther, que realmente foi depois da destruição do primeiro templo pelos babilônios. Então a gente já sabe que o que ficou realmente foi basicamente dessas duas tribos.